Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Um bom dia a todos. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. E vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo. Hoje, nós temos uma previsão de tempo chuvoso, com máxima de 22, mínima de 17 graus. No momento, 19 graus no centro de Campos. Sniper mata sequestrador na Rio-Niterói. Foram cerca de 3 horas de negociações, com a ponte fechada nos dois sentidos, por um ônibus sequestrado por William Augusto da Silva, de 20 anos. O dinheiro não entra na conta dos médicos e Abdul vai à Câmara. Transferência não aconteceu porque a conta foi bloqueada judicialmente. O Legislativo convoca o secretário. Na Baixada e Martins Laje, a integração tarifária já é realidade. No Folha 2, o Cineclube Goitacá e Gustavo Alejandro Oviedo apresentam um filme icônico dirigido por Martin Brett, Midnight Run, ou Fuga à Meia-Noite, como foi o nome no Brasil, com Robert De Niro e Charles Grodin. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site Folha FM e... Tá vazando o som aí algum som aqui. Tá aqui. Desculpa pro nosso ouvinte, mas é que às vezes o Facebook tem um pequeno delay, então abre-se o som e ficou um delay, eu mesmo falando. Bom, nosso site folhafm98.com.br ou pelo aplicativo de Android ou iOS, e também no site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, daqui a pouquinho, do segundo segmento, nós teremos a participação da jornalista Júlia Oliveira, da rede de apoio do coletivo Nós por Nós, e Alice Tinoco Werneck da Silva, que é psicóloga também do grupo de apoio Nós por Nós. Logo depois do nosso intervalo, esse é o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratório Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Nós faremos um pequeno intervalo, ainda aguardando o Arnaldo Neto, aqui nos estúdios da Folha FM, e daqui a pouquinho vamos partir para o nosso papo, nossa entrevista de assuntos tão importantes, mas tão importantes, e que estão, além de importantes, na pauta, no dia a dia que a gente enfrenta aqui no Brasil, não só na região de Campos, mas no Brasil inteiro. Coisas muito sérias. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes. Em 2019 inicia um novo ciclo para a Nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer.
Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 7h09, estamos com Folha no Ar, primeira edição, começando agora. E como eu anunciei, já lemos aqui os principais fatos do jornal Folha da Manhã, que depois, mais para o final, eu vou comentar com Arnaldo. Vou pedir apenas ao Arnaldo para dar uma palavrinha sobre o comentário dos médicos, né? Porque o dinheiro não entrou na conta. E fica mais aquele clima, né, Arnaldo, de será que mais um tiro no pé promete, não cumpre? Como é que é essa história dos médicos? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia, Júlia, Alice, aqui com a gente para entrevista já nesse segmento. Sobretudo, bom dia, ouvintes da Folha FM, pedir desculpa aí por chegar atrasado, mas inclusive por essa cobertura da greve dos médicos, que a gente não está conseguindo fechar o jornal cedo, porque é um assunto extremamente importante e a gente fica ali até o final da noite esperando uma novidade. Ontem, inclusive, eu consegui falar com o Zé Roberto Crespo, presidente do sindicato, por volta de 6h20, mais ou menos. Foi o momento que a gente teve a informação que esse pagamento prometido pelo prefeito Rafael Diniz no dia anterior para ontem não aconteceu, de 50% das gratificações e 50% das substituições. Aí o Aloysio entrou na apuração, o Blog Opiniões foi o primeiro a divulgar essa questão. E o que acontece? A prefeitura disse que fez o repasse do dinheiro, Marco, mas teve um bloqueio, não explicou de onde vem esse bloqueio na conta do Santander e por isso os médicos não receberam. Na conta da prefeitura? Isso, na conta da prefeitura do Santander, que seria a conta que repassa para os médicos. Aí o que acontece? Os médicos ficaram sem receber e, por óbvio, você tem aí uma promessa. Você tem uma promessa do prefeito da cidade que você vai receber no dia seguinte e esse pagamento não acontece. Isso gera aí uma certa insatisfação, sobretudo num período em que a categoria está em greve, né? Então, a greve continua, a próxima avaliação da categoria acontece amanhã e a prefeitura, em nova nota, explicou essa questão do bloqueio judicial e disse ontem que hoje paga esses 50% das gratificações e substituições aos médicos que não foram pagos na semana passada, como aconteceu com as outras categorias de terceiro grau da saúde. Interessante que esse tipo de incidente, o Arnaldo, não só gera insatisfação, como você falou, mas gera motivos para teorias da conspiração, acusações de tiro no pé, aquelas coisas todas, né? É uma negociação muito tensa, né? Muito. A gente está acompanhando desde o início, a gente já trouxe o Zé Roberto Crespo aqui, a gente fala constantemente com o pessoal da saúde, da Prefeitura de Campos, então é uma negociação muito tensa e qualquer sinalização dessa, de que você começa um posicionamento e não cumpre, ela realmente vai ter uma reação. Por outro lado, a Câmara ontem convocou o secretário de Saúde, Arvido Neme, um assunto que a gente já tinha abordado aqui em outras ocasiões, que isso iria acontecer, né? E o que já está certo, a audiência pública da saúde vai acontecer. A audiência pública da saúde vai acontecer em breve, mas a data ainda não está marcada. Pois é. Bom, vamos agora receber oficialmente, né? Agora, muito obrigado pela presença, dar as boas-vindas aqui nos estúdios da Folha FM, para a jornalista Júlia Oliveira,
e para a psicóloga Alice Tinoco Werneck da Silva, que são da rede de apoio do coletivo Nós por Nós. Bom dia, Júlia, bom dia, Alice. É claro que nós não vamos aqui resolver o problema do mundo, né? Ninguém espera que numa pequena entrevista, num debate, mas é muito importante a gente apontar e a gente discutir não só os fatos que acontecem, mas também como soluções ou sugestões de soluções ou de encaminhamento, porque é muito difícil você resolver problemas que são arraigados em gerações e gerações e gerações de paternalismo. Aliás, tem muita gente de patriarcado e machismo, que são coisas bem diferentes, né? Nós já tivemos, a gente sabe muito bem, sociedades ou pessoas de famílias com toda aquela consciência patriarcal, mas nem por isso com machismo, ou com violência, ou com agressividade. Ao contrário, né? Mas, bom dia, obrigado por vocês terem acordado cedo e terem vindo. Não é fácil, a gente reconhece. Bom dia, e vamos deixar a bola com o Arnaldo aqui. Eu vou começar com a Júlia. Eu estou falando dessa semana, como eu cheguei falando aqui, dessa semana puxada que a gente está tendo por causa da cobertura da greve dos médicos, mas outra cobertura intensa que a gente está tendo é com relação à violência contra a mulher. A gente tem alguns casos emblemáticos nesse ano, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, né? Casos de grande repercussão, são 3 feminicídios, pelo menos no levantamento que eu fiz ontem, eu não encontrei outro, mas os 3 eu lembro de memória, assim, os 3 que aconteceram, um em janeiro, outro em abril, e o último agora foi em julho, no início de julho, né? Mas temos outros casos também de violência que, felizmente, não chegou a tal ponto, mas que tiveram grande repercussão. E o mais recente, né, que foi esse caso agora do lutador de Muay Thai, lutador e professor de Muay Thai. Ontem, por exemplo, a gente estava fazendo a cobertura ainda desse caso do lutador de Muay Thai. A gente teve um outro caso na Baixada Campista de que uma mulher, indo assinar o divórcio, foi agredida pelo marido, né? Aconteceu ontem na Baixada Campista. Então, são muitos casos que se sucedem e isso chama muito nossa atenção. Ontem eu recebi aqui o comandante do 8º BPM, o novo comandante, e falei com ele sobre essa questão de tantos casos de violência contra a mulher, e ele disse que, inclusive, falou sobre a Patrulha Maria da Penha, que é um novo passo. Mas, por mais que a gente tenha vários casos sendo registrados agora, e isso chama atenção, porque não é novidade a agressão contra a mulher, o registro dessas ocorrências é que é uma novidade, porque isso não acontecia, muitas vezes as mulheres não levam isso ao conhecimento das autoridades. E qual o papel do coletivo Nós por Nós nesse sentido, de conscientizar as mulheres de que deve fazer o registro, deve procurar a delegacia de apoio à mulher e que não pode ficar calada, porque se calar a situação pode ser pior ainda? Bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes. Então, é o que foi falado aqui. A gente sabe que a violência contra a mulher acontece desde sempre, né? Por conta dessa questão da sociedade patriarcal e que quando se liga ao machismo complica muito, onde a mulher é vista como submissa, como uma propriedade do homem. Na história a gente sabe que ela saía da tutela do pai para a tutela do marido ou do irmão. Ou ainda tem sociedades que são assim, né? Ainda é um pouco assim. Na Índia, por exemplo, é exato, bem assim. Mas falando de Brasil, a gente conseguiu dar uma evoluída, vamos dizer, até em termos legais, da gente melhorar isso. E aí, ainda com a Lei Maria da Penha, que está comemorando aí 13 anos, a gente conseguiu uma grande vitória para essas violências. O coletivo, a gente faz vários trabalhos, né? A gente tem tentado fazer um trabalho de prevenção, quando a gente vai a escolas, monta rodas de conversa, palestras, debates, em vários ambientes diferentes, e conversa diretamente com as mulheres, mas também com os homens, porque essa conversa tem que ser com os dois, né? A gente tem que conversar com as mulheres, tem que incentivá-las a denunciar, a sair desse relacionamento abusivo, mas a gente tem que conversar com os homens também. É importante que os homens ouçam o que a gente tem para dizer e que eles tomem algum tipo de consciência. E aí a rede do coletivo, ela foi crescendo a partir do momento que as mulheres começaram a tomar coragem de denunciar.
E aí elas viram que a gente fazia esse trabalho, a gente ia conversar, a gente participava de todos os movimentos. E aí chegam para nós muitas denúncias, pedidos de socorro mesmo, às vezes de uma agressão leve, às vezes de uma perseguição onde a mulher corre risco de morte mesmo. E aí a gente tenta fazer esse primeiro acolhimento, de acompanhá-las à delegacia, de orientá-las juridicamente, já que a gente tem advogadas, a gente tem assistentes sociais e as psicólogas para ajudá-las a fazer a passar por esse momento tão traumático, elas e às vezes os filhos, a família, que todo mundo se envolve, né? É uma situação muito, muito complicada. E aí a gente tenta fazer com que a gente pode, com o que a gente tem, com as pessoas que participam dessa rede, ajudar no que é possível. Agora, Alice, você como psicóloga, o que leva esse prendimento, digamos assim, de algumas mulheres que passam por agressões, mas mesmo assim ela não consegue se desvencilhar, não consegue denunciar nenhum caso desse? É uma questão de dependência? É realmente uma forma de amor? O que leva a essa, digamos, essa prisão, a esse relacionamento que é mais ser refém do que ser do que ser um parceiro numa relação? Bom dia a todos. Isso é um ponto muito curioso, porque é uma coisa que realmente sempre me perguntam. A questão, assim, normalmente o relacionamento abusivo ele está envolvido num contexto extremamente sensível, onde essa mulher é extremamente vulnerável, dependente emocionalmente, dependente financeiramente. E o relacionamento abusivo ele é criado num terreno fértil de insegurança, de autoestima baixa, muitas vezes. Então, o que eu costumo falar para as pessoas, apesar disso ser uma dúvida comum, é que a atitude dessa mulher em relação a essa relação, de ficar ou sair, ou de denunciar ou não, deve ser o menos questionado possível, entendeu? Porque o homem só cresce em cima dessa mulher porque ele vê um terreno extremamente fértil dentro da sua insegurança. O próprio machismo e o patriarcado estimula na gente essa insegurança, essa vulnerabilidade, onde esse homem cresce a partir dessa vulnerabilidade mesmo. Então, o lugar dessa mulher de estar saindo ou não dessa relação deve ser o menos questionado possível, porque é muito subjetivo, está muito nela, muito a partir da sua criação, a partir de como esse homem estimulou essa dependência e etc. Então, o mais efetivo, na realidade, é questionar a atitude masculina, e não necessariamente o porquê que essa mulher está ali. Porque provavelmente aquilo ali vem de muito tempo, de muita estrutura de autoestima baixa. Bom, eu queria colocar aqui, porque esse assunto entra na discussão quase toda semana, acho que no Folha no Ar, com diferentes backgrounds de entrevistados, mas a gente acaba chegando nesse ponto. Outro dia se falou aqui, a medicina no Brasil evoluiu muito na prevenção, mas muito pouco na cura. E a gente sabe que a prevenção é muito mais importante do que a cura. Quando você tem uma grande prevenção, você diminui muitos casos de enfermidade. E isso é uma enfermidade moral, é uma enfermidade de caráter ou de criação, alguma coisa assim. E eu tenho lido muito a respeito, principalmente fora daqui, no Brasil, porque no Brasil isso virou um politicamente correto, não se pode tocar nesse assunto, porque, de uma certa forma, os grupos feministas não aceitam. Quem tem filhos, filhas, e irmãos e irmãs, sabe que é provado, é fato, isso não é opinião minha, o filho homem tem muito mais conexão com a mãe e a filha mulher tem muito mais conexão com o pai. Isso é da natureza. Isso é a natureza. A mãe é a primeira mulher, primeiro exemplo, primeira namorada na mente, e assim com as meninas, né? Por exemplo, eu dificilmente vejo um pai vendo uma filha de 16 anos, ou 15, ou 17, não importa a idade, ser agredida, ele não tomar uma atitude. Ele vai tomar uma atitude, ele não vai permitir que a filha dele seja agredida. Agora, o que eu vejo das mães fazerem na criação com seus filhos em relação a não agredirem? Nada. Ou quase nada. É esse ponto
do crescimento da violência, esse ponto não é atingido por alguma razão, ou do politicamente correto e tal. Eu acho que a coisa vai muito mais grave do que a gente está imaginando. Muito mais, porque se não for atingido esse ponto, de você, desde pequeno, com seu filho pequenininho, 2 anos, 3 anos, olha, não briga com a sua prima, não bate na sua irmã, isso é inadmissível, não pode, você vai ficar de castigo, entendeu? Se não for assim, eu acho difícil. Concordo com você sim, mas a gente também tem que pensar que muitas vezes essa mãe vem de uma criação, de um ambiente, seja da criação familiar, né, dos pais dela, da possessividade, assim como às vezes a relação dela. Então, muitas mulheres, a gente sabe, né, a gente tem que, sem hipocrisia, a gente sabe que muitas mulheres acabam também normalizando esse comportamento, né? E aí não conseguem realmente passar esse ensinamento para o filho. Eu sou mãe de um menino, eu tenho um adolescente de 14 anos, e faço isso desde sempre, de forma muito natural. Eu sempre fiz isso com os meus filhos homens, são extremamente respeitadores, né? Não é respeitador de não bater, não, respeitador do espaço alheio. Sim, porque começa a violência por aí. não é só bater, né? Não é... Tá doido. Você chegar ao ponto de bater... moral, você falou da dependência financeira, dependência psicológica é Sim, muito pior, sim. muito mais grave do que a financeira. Financeira, um dia você dá um jeito. Não, a violência, a dependência psicológica é a primeira, porque ela vem acompanhada de todo o resto, mas a dependência psicológica normalmente é a primeira que pesa muito dentro desse ambiente, né? São coisas que são extremamente interligadas, assim. Quando você estimula uma dependência emocional, você também estimula uma dependência financeira muitas vezes, porque o machismo ele é muito criado, ele cresce muito em cima de convencer essa mulher de que ela não merece nada, que ela não tem capacidade, que ela não tem condição. Então, muitos casamentos são eternizados numa pauta de que você nunca vai conseguir nada, você não vai sair dessa, você precisa de mim. E essa dependência financeira está muito interligada à dependência emocional mesmo. Agora, nessa área, vamos direcionar aqui para a Alice primeiro a pergunta. A filha e o filho que crescem num ambiente de violência familiar, de violência doméstica. Qual é a tendência psicológica? Ele ter repulsão a essa questão de violência, não levar isso para a vida dele, ou a tendência de que ele continue a viver assim quando ele constitui a própria família? Isso é uma coisa que se trabalha também, porque é complicado, né? A criança que vivencia aquilo, ele toma aquilo como natural, ele cria uma revolta, ou cada caso é um caso? Então, cada caso é um caso. Assim, é como a gente vê ao longo da vida, a gente conhece filhos de pais alcoólatras que têm um problema enorme com bebida, de dependência, e filhos de pais alcoólatras que têm uma repulsão absurda a qualquer ambiente que tenha álcool. A mesma coisa acontece no ambiente violento. Muitas vezes, essa menina ou esse menino querem sair desse ambiente ou coisa, e tem essa noção, tem um certo embasamento, um capital intelectual, de certa forma, para estar reconhecendo e minando seus relacionamentos, e muitas vezes ou normaliza e entende que aquilo ali era o seu padrão mesmo, ou normaliza de forma que acaba se tornando violento. Isso é muito, muito relativo. Júlia, aí com relação aos dados que vocês esses casos que vocês acompanham, vou deixar para o próximo bloco para a gente falar especificamente sobre a DEAN, né? Não vamos entrar sobre o atendimento da DEAN no próximo bloco, mas esses números que são crescentes. A gente trouxe uma manchete no primeiro semestre, agora não me recordo qual foi o mês exatamente, de 55% de crescimento dos casos de violência contra a mulher em Campos nesse ano. Acho que foi no primeiro trimestre desse ano, só no primeiro trimestre, 55%. Agora, esses casos de violência, eles realmente estão crescendo, ou esses casos de violência estão aparecendo? É um caso diferente? Pois é. Apesar do momento que a gente está vivendo na sociedade em geral, né, no país e no mundo, mas a gente falando do país e falando, recortando aqui para Campos, muitas falas estão sendo colocadas para todo mundo ouvir, de governantes e de autoridades, quaisquer que sejam,
e acabam até, de alguma forma, legitimando essa violência, legitimando o discurso e legitimando essa violência. Como eu disse, a violência sempre aconteceu. Mas, ao passo que parece que aumentou a violência, como as mulheres também começaram a se sentir levemente mais seguras para conseguir denunciar, então muitas delas olham, às vezes, uma notícia de uma mulher que foi lá, denunciou e que fez o que aconteceu, mesmo que não tenha sido o final totalmente feliz que a gente quisesse, né? Mas ela fala, nossa, então eu posso lá denunciar. Então eu também posso... Eu estava conversando com uma pessoa sobre esse caso, o último caso do lutador e da médica, a importância desse... A gente, claro que a gente nunca gosta de que uma situação dessa vire o holofote, né? Mas a gente tem que aproveitar, então, o lado bom desse holofote para colocar essa questão. Porque, muitas vezes, a mulher lá da comunidade, enfim, que vê que uma médica de uma classe alta, teoricamente, branca, que ela também sofreu esse tipo de violência, ela fala, nossa, não é só comigo. Não sou só eu não mereço isso, então não significa que eu... Sabe? Então, elas estão, acho que, se sentindo, pelo menos, um pouco mais encorajadas. Isso a gente vê, acho que, no coletivo, quando elas vêm até nós pedindo esse socorro, é um sinal disso, de que elas não estão mais se calando, sabe? Que elas estão vendo que, pelo menos, alguma coisa está acontecendo. Então, que elas têm algum tipo de apoio, que elas têm algum tipo de socorro, então elas vão denunciar. O crescimento tá absurdo, tá assustador, como vocês mesmos falaram, toda semana vocês falam sobre isso e que colocam, a gente vê em todas as, seja nas redes sociais, no jornal, na TV, no rádio, e tem que se falar, tem que mostrar mesmo para isso, para encorajar essas mulheres que ainda não conseguiram, que acham que não devem, que não podem. A gente também entende as mulheres que não conseguem mesmo por conta do medo, por conta de ameaças, por conta de todas essas dependências que a gente falou aqui, mas tem sido muito interessante ver como essas mulheres estão ainda conseguindo ir lá e denunciar, sabe? Exatamente, parece que vai se perdendo um pouco do medo, né? Mas eu acho que o medo ainda é Eu tenho 3 filhas, quer dizer, eu jamais permitiria que alguém colocasse o dedo numa filha minha, né? No sentido de agressão. Mas outra coisa que é horrível, Arnaldo, também, a gente já comentou sobre isso, é que chega num ponto, às vezes, de agressão ou de morte, como foi o caso da Ângela Diniz, um caso emblemático. Eu me lembro muito bem, porque eu estava em Búzios no momento que houve não ali na Praia dos Ossos, mas que ficou uma mídia nacional, na época que não tinha internet, imagina. No julgamento, que eu consegui furar lá e entrar, que eu já era jornalista e tal, consegui furar lá no Fórum de Cabo Frio, e uma hora o advogado de defesa foi rejeitado, e inclusive o argumento foi rejeitado, de defesa do Doca Street, foi rejeitado até pelo próprio Evandro Lins e Silva, que era o mentor da defesa, de que, começando a acusar a Ângela Diniz, que todo mundo sabia que tinha uma personalidade meio complicada, uma vida complicadíssima, de drogas e tal, e o advogado da família, que era o Evaristo de Moraes, disse, mas ela é a vítima. Espera aí, vocês estão invertendo o processo aqui. Nos últimos 40 minutos, as pessoas estão falando do comportamento, da moral dela, mas ela morreu, ela foi assassinada. Será que dá para voltar? Vamos passar retroceder um pouquinho e começar de novo? Isso acontece muito, é a culpabilização da vítima, né? É a relativização, é o famoso, mas será que ela não fez? Mas o que ela fez para merecer isso? Para merecer isso, para ele ter ficado assim, para ele ter... Tentam o tempo todo tornar o nosso discurso ilegítimo, ou sendo sempre tratados como... Mas isso é uma tendência, infelizmente, do ser humano, né? Porque nunca...
dificilmente você vê um ser humano que assume seus erros, né? Ele sempre quer, é mais fácil você jogar a responsabilidade. Um casal briga, mesmo que não seja agressão, mas briga para terminar. Um diz que foi culpa do outro. É sempre assim, estou me separando, separei porque ninguém aguenta viver com ele, e vice-versa. As pessoas, se começarem a fazer uma autoavaliação, uma autoavaliação, vão ficar assustadas com o que vão ver. Sim. Arnaldo. Eu vou voltar um pouquinho à questão do coletivo. A gente tem certamente uma grande audiência. Esse é um horário que chega-se muito, sobretudo a dona de casa, né, que está acordando, botando filho para a escola. Essa dona de casa, essa mulher que está ouvindo a gente agora no seu carro também, porque, como você falou, a violência ela não está só em um estrato social, todas as camadas sociais Sim. acontecem em casos de violência contra a mulher. Se ela se sentir sensibilizada ou tocada mesmo pelo bate-papo da gente aqui e quiser procurar a ajuda do coletivo Nós por Nós, o que ela tem que fazer? Eu vi que tem uma página no Facebook, acho que essa interação pela internet, até mesmo por uma questão de sigilo, às vezes acho que vocês devem ter algum retorno também, mas não é só a internet, vocês têm algum espaço físico que vocês recebem essas pessoas? Como que é feito esse acolhimento? A gente ainda não tem esse espaço físico, porque o coletivo nasceu para fazer esse acompanhamento das mulheres em geral, não necessariamente focando na violência, mas a gente precisa, né, para a gente se conscientizar dentro do nosso próprio grupo primeiro, para a gente conseguir ajudar as outras pessoas. Infelizmente, a gente não tem uma sede, um espaço, mas a gente acaba colocando as psicólogas, principalmente, como esses pontos de primeira referência. Elas disponibilizam seus números, seus consultórios, enfim, as advogadas também, para que, se essa mulher não quiser pela internet, né, não quiser falar por ali, para que elas... Mas acaba que, infelizmente, o primeiro contato acaba sendo pela internet, pelas redes sociais do coletivo mesmo. E dali a gente encaminha, passa os nossos números pessoais e a gente faz o encaminhamento, as orientações necessárias para cada caso, né? E, aliás, essa questão do encorajamento, quase que não sai, que a gente falou aqui há pouco, né, a Júlia citou há pouco com relação a esses casos de grande visibilidade, né, que a gente falou aí agora da médica, teve também aquele caso do DJ, que a gente vai falar sobre ele também daqui a pouco, né? E esses casos com as redes sociais, sobretudo com o WhatsApp, que é mais recente, nem é mais tão recente assim, eles viralizam e isso chega ao conhecimento de muita gente. Isso realmente desperta em outras mulheres esse encorajamento, isso, para a psicologia, isso é muito claro, que esse exemplo motiva outras a mostrarem também que passam por situações semelhantes ou até mesmo piores em alguns casos? Sim, com certeza. Na verdade, são dois lados, assim. Apesar de, durante muito tempo, as mulheres terem se sentido mais acuadas por não verem certas coisas funcionando, quanto mais a gente viabiliza a imagem do que está realmente funcionando, mais elas se sentem com autonomia. Muitas delas, durante o período da terapia, ainda não estão com estrutura psíquica mesmo para ter essa coisa da denúncia, porque são passos, né? E todos esses passos muitas vezes são dolorosos e etc. Mas o encorajamento é claramente visível, e aquilo que já não está pronto nela, que vai, de repente, procurar o coletivo direto para denúncia, dentro da terapia ela acaba criando uma estrutura para que possa depois, com autoestima e coragem mesmo, conseguir denunciar. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala só contra a mulher, é uma estrutura, quando já se tem família constituída, com crianças, isso envolve toda essa estrutura familiar, né? O coletivo dá esse apoio também à família ou só à vítima, principalmente nesse caso de atendimento psicológico? Sim, sim. Às vezes, algumas mulheres até procuram o coletivo que seus filhos estão sofrendo, né, nessa medida, e a gente dá o apoio, sim. Mas é muito mais impactante para crianças essa sobrecarga emocional, ou isso é... Sim, é um contexto extremamente adoecido, entendeu? É até perigoso falar, mas o próprio homem que está contextualizado nessa violência é extremamente adoecido. Então, a família toda acaba
acaba sofrendo com isso. Seja a mãe pela violência que sofre e o filho pela violência que assiste. Certo. Não, eu ia deixar uma pergunta para o próximo segmento, que é exatamente o assunto que o Arnaldo aventou um pouquinho mais cedo, falar sobre a delegacia da mulher. E nós aqui algumas vezes também no programa relatamos fatos de suposto mau atendimento, mau comportamento das pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho. E eu acho até que é uma coisa um pouco mais séria, porque violência é violência, violência contra a mulher, contra a criança, contra um idoso, pessoa. É um negócio, sabe, terrível, né? E às vezes você chega numa delegacia, independente se é delegacia da mulher e tal, e as pessoas parece que não valorizam. Isso já é péssimo, né? Porque você vai, nossa, ninguém está dando atenção a mim, ou você fica com aquela sensação, será que eu tenho cara de mentiroso ou de mentirosa, que eu estou inventando? Então, esse tipo de comportamento eu gostaria de que vocês falassem, e também com perguntas do Arnaldo, no próximo bloco, no próximo segmento, tá bom? Esse é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Sou em concorrer a R$1.000 em vales compra todo dia? Então vem pro centro.